Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É a penúltima edição do ano de 2016 do Plenárias, que está começando agora. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 14 e 15 de dezembro de 2016. Karina, uma semana diferenciada porque nós tivemos, além, é claro, da sessão da quinta-feira, ainda duas sessões pela manhã e à tarde na quarta-feira, dia 14 de dezembro. E temas bastante diversificados, tanto nas sessões de quarta como na sessão de quinta-feira. A aposentadoria compulsória de servidores efetivos e comissionados foi tema de discussão no plenário da quinta-feira. Expropriação de terras em razão do plantio de maconhas foi uma discussão que foi travada na quarta-feira, no período da tarde. E também outros assuntos envolvendo depósitos judiciais e débitos tributários, que poderia inclusive gerar uma prisão civil do depositário infiel, e aí a gente vai dizer quem é esse depositário tributário, e quem poderia parcelar o débito, ainda que levado às instâncias judiciais, a discussão sobre a validade ou não da contribuição do COFINS. Então, todos esses temas foram abordados tanto nas sessões da quarta como da quinta-feira do plenário desta semana. Bom, vamos começar com a sessão matutina do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros se reuniram na quarta-feira pela manhã, portanto, e começaram a julgar a ação direta de inconstitucionalidade que questiona, entre outros pontos, a expressão ou a queixa do artigo 92 da Constituição de Minas Gerais sobre o processo e julgamento do governador do estado perante o Superior Tribunal de Justiça nos crimes comuns. Pedido de vista do ministro Teori Zavascki suspendeu o julgamento. A ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Democratas questiona trechos da Constituição Estadual de Minas Gerais. Um deles é o que permite o afastamento do governador em caso de recebimento de denúncia ou queixa relacionada a crimes comuns pelo Superior Tribunal de Justiça. A legislação também trata do processo e julgamento e não exige autorização prévia da Assembleia Legislativa para que o governador seja processado junto ao STJ. No plenário do Supremo, o advogado representante do Partido Democratas defendeu que devem ser respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A ausência de prévia autorização da Assembleia Legislativa prestigia o princípio constitucional da República, prestigia o princípio constitucional da Federação, não põe em risco a estabilidade institucional do Estado brasileiro. A autonomia do Estado-membro não reside no requisito ou condição de procedibilidade de ação penal, reside no respeito devido à decisão do Constituinte Mineiro. Ao pedir o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, o procurador da Assembleia Legislativa do Estado questionou os objetivos do requerente ao propor a ADI e defendeu a autorização da Assembleia Legislativa para que o governador do Estado seja processado junto ao Superior Tribunal de Justiça. A transferência para o STJ da competência originária para o processo por crime comum contra os governadores, ao invés de elidi-la, reforça a constitucionalidade da exigência da autorização da Assembleia para a sua instauração. Se no modelo federal, a exigência da autorização da Câmara dos Deputados para o processo contra o presidente finca raiz no princípio da independência dos poderes, tão reafirmado por esse tribunal nos últimos momentos, a mesma inspiração se soma o dogma da autonomia do Estado-membro perante a União quando se cuida de confiar a própria subsistência do mandato do governador do primeiro a um órgão judiciário federal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também se manifestou sobre o assunto. Para ele, o Estado, ao elaborar o texto constitucional, não se omitiu quanto à forma que o governador deve ser processado e que, portanto, não é necessária a autorização da Assembleia Legislativa. O princípio federativo não impede que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, ambos integrantes da União, revejam decisões de justiça estadual ou invalidem atos praticados por autoridades dos Estados e do Distrito Federal, porquanto ambos não são tribunais federais, mas nacionais. O pedido de interpretação conforme deve seguir no sentido de explicitar a constitucionalidade da dispensa de licença prévia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, prestigiando silêncio
constitucional eloquente daquela unidade da federação, ao pretender que a instauração de ação penal contra o governador do Estado independa de ato político que libere o Superior Tribunal de Justiça para o seu regular processamento. Ao ler o voto, o relator ministro Edson Fachin afirmou que a autorização prévia da Assembleia viola a separação de poderes e que, se isso acontecer, ele será colocado em patamar diferenciado. O relator votou pela não exigência da autorização da Assembleia para que o governador seja processado junto ao STJ e manteve a validade do artigo 92 da Constituição Estadual, questionado na ação direta de inconstitucionalidade. Não há, assim, qualquer inconstitucionalidade na expressão ou queixa, precisamente porque não houve essa diferença entre crimes de ação penal pública e crimes de ação penal privada, sendo consentânea, portanto, com o disposto no artigo 105, inciso 1º, letra A da conclusão da Constituição. Concluo, então, senhor presidente. Diante disso, dou parcial procedência à presente ação para, primeiro, dar interpretação conforme ao inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 92 da Constituição do Estado de Minas Gerais, para consignar que não há necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para o processamento e julgamento do governador por crime comum perante o STJ. E, segundo, julgar improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da expressão ou queixa do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 92 da Constituição Estadual de Minas Gerais. Após o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu votar pela inconstitucionalidade da autorização prévia da Assembleia Legislativa para o governador ser processado, mas considerou desnecessário o afastamento automático do chefe do Poder Executivo Estadual, após o recebimento de denúncia ou queixa pelo Superior Tribunal de Justiça. O ministro Teori Zavascki pediu vista do processo, mas o ministro Marco Aurélio antecipou o voto, julgando o pedido improcedente. À tarde, os ministros voltaram a se reunir. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, então, que expropriação de terras por cultivo de plantas psicotrópicas pode ser afastada, desde que o proprietário comprove que não teve culpa. O plenário analisou um recurso em que o Ministério Público questionava a expropriação pelo INCRA de uma fazenda em Pernambuco, em que a Polícia Federal encontrou mais de 6 mil pés de maconha. O MP alegou que, se o plantio da droga ocorreu sem o conhecimento do proprietário, a terra não poderia ser expropriada. O relator, ministro Gilmar Mendes, destacou que a expropriação pode ser afastada se o dono da terra demonstrar que não ocorreu em culpa. Mas, no caso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região demonstrou a participação dos proprietários, ainda que por omissão. O plantio da droga atingiu 2 imóveis com matrículas distintas, ambos com proprietários falecidos. A ação de expropriação foi contestada pelos herdeiros, que confirmaram ter a posse dos imóveis. A responsabilidade de apenas um dos condôminos é suficiente para autorizar a desapropriação de todo o imóvel. Eventual acertamento da relação entre os proprietários deve ser providenciada em ação própria. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. A expropriação prevista no artigo 243 da Constituição Federal pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que invigilando ou ineligendo. Eu acho que essa é uma boa solução, porque afasta a responsabilidade puramente objetiva, que eu teria dúvida de consagrar, sobretudo sem lei, porém, de certa forma, promove uma inversão do ônus da demonstração. É possível, sim, a interpretação que consagra uma presunção juris tantum de dolo ou culpa, com a consequente inversão do encargo probatório. A expressão da Constituição, ela visa exatamente a fazer uma distinção entre a desapropriação e a expropriação. Aqui é caso de expropriação, que é uma hipótese de desapropriação com fisco, que tanto quanto pude pesquisar, vem prevista essa expropriação na Convenção de Viena contra o tráfico de entorpecentes, está na nossa Constituição, e eu cito aqui vários países que tratam do denominado confisco alargado, que é mais ou menos isso que a nossa Constituição preconiza. Com esses fundamentos, e depois fazendo a juntada de voto,
eu acompanho integralmente o voto do ministro Gilmar Mendes. Como o recurso teve repercussão geral reconhecida, a decisão deve ser aplicada por todos os tribunais do país ao analisarem casos semelhantes. Ainda durante a sessão, por 7-3, o plenário declarou inconstitucional resolução do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que permitiu a reeleição para a presidência, desde que observado um intervalo de 2 mandatos. A maioria dos ministros acompanhou o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia. De acordo com a presidente do STF, a lei orgânica da magistratura proíbe a reeleição. As disposições da Lei Complementar 35, de 1979, definem regime jurídico para a magistratura, viabilizando o tratamento nacional uniforme, válidos, portanto, para todas as instâncias e tribunais do território nacional, para as questões do Poder Judiciário, garantindo a necessária independência e autonomia para a devida prestação jurisdicional, observadas as peculiaridades locais, sem deixar de se ter um único estatuto constitucional a ser obedecido em todas as instâncias e por todos os órgãos do Poder Judiciário. Não contrariando a Constituição da República, essas normas devem ser obrigatoriamente observadas pelos tribunais ao elaborarem seus regimentos internos e demais atos normativos. Na espécie vertente, ao estabelecer a possibilidade de, aspas, o desembargador poder ser novamente eleito para o mesmo cargo, desde que observado o intervalo de 2 mandatos, fecho aspas, o plenário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na minha compreensão, contrariou as balizas estabelecidas no artigo 102 da Lei Complementar 35 de 1979, recepcionado pela Constituição da República nos termos do artigo 93. A responsabilidade nesse caso é subjetiva ou objetiva? Karina, nós vamos ver isso no próximo bloco, quando voltarmos com o nosso programa Plenárias de hoje. Daqui a pouquinho. De volta com os destaques da semana no nosso programa Plenárias de hoje. Karina, no bloco anterior nós vimos que aconteceram 2 sessões, pela manhã e pela tarde, no plenário do Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira. Em relação especificamente ao julgamento da tarde, que foi destaque, a questão da expropriação de terras em que houve a utilização pelo menos que seja parte dela para plantio de psicotrópicos, de plantas psicotrópicas. A discussão principal era sobre responsabilidade objetiva ou subjetiva do proprietário das terras. Do que é que se trata exatamente isso? Quando a gente fala em responsabilidade subjetiva, fala-se numa necessidade de se comprovar um dolo ou uma culpa para que aquele efeito, para que aquele dano tenha sido causado e aí gerar o dever de indenizar. Aqui, no caso, haveria a necessidade do proprietário das terras comprovar que não por culpa dele, as terras teriam sido, teria havido essa plantação de maconha. Então, por exemplo, ele poderia alegar que as terras dele estariam esbulhadas e até mesmo com ações possessórias para reintegração, alguma coisa nesse sentido, e que, portanto, ele estava zelando pela sua propriedade, mas que houve a plantação e que, por isso, ele não poderia ser expropriado. Então, é nesse sentido que viria essa alegação de possibilidade de afastamento dessa expropriação em razão de uma comprovação de uma culpa que não era dele. No contrário, a responsabilidade objetiva é aquela que independe de demonstração de culpa para que haja o dano. Então, basta que se comprove o nexo de causalidade e o dano, que haja o dever de indenizar. Trazendo para o caso concreto, eu sou proprietária das terras, houve a plantação de maconha, haveria a possibilidade de expropriação. Isso é uma jurisprudência que não é pacífica nos tribunais, principalmente no STJ, e o Supremo Tribunal Federal, ao decidir esse recurso extraordinário, disse: a responsabilidade é objetiva, mas é possível que o proprietário possa afastar essa sua responsabilidade e não ter as suas terras expropriadas, desde que ele comprove, que não por culpa dele havia o plantio dessas plantas psicotrópicas. Então, responsabilidade objetiva com a possibilidade de afastamento da expropriação em decorrência da comprovação de que não houve culpa, nem elegendo e nem vigilando. Não no sentido assim, ele não deixou de vigiar as suas terras, mas por algum motivo houve a plantação. Então, ele tem que demonstrar e comprovar para que ele não seja prejudicado e não tenha as suas terras
confiscadas. Querendo destaque da sessão plenária da quarta-feira, vamos conferir o que foi destaque na penúltima sessão do ano do plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária da quinta-feira. Os ministros declararam inconstitucional lei que permitia a prisão do contribuinte inadimplente. Por unanimidade, os ministros declararam inconstitucional medida provisória convertida em lei que permitia ao juiz decretar a prisão do contribuinte diante do não recolhimento ou depósito do tributo devido, antes mesmo que ele pudesse apresentar defesa. Todos os ministros acompanharam o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Caso o patrimônio do contribuinte esteja de tal forma desfalcado que sequer consiga depositar o valor da contribuição descontada do empregado, de nada adiantará decretar a sua prisão civil. De certo, a sentença revela-se completamente desnecessária, inútil e inadequada ao fim colimado, pois não terá qualquer efeito prático, senão o de privar o devedor de sua liberdade. E, por fim, diz Sua Excelência, sem a possibilidade de prisão do devedor, não há motivo para que a demanda siga o procedimento da execução por quantia certa, à medida que a Fazenda dispõe de instrumentos processuais mais ágeis e eficazes para cobrar a dívida. No entanto, tendo em vista o alargamento da declaração de inconstitucionalidade para evitar insegurança jurídica ou qualquer prejuízo ao erário em relação aos prazos prescricionais, entendo que as ações de depósito fiscal em curso deverão ser transformadas em ação de cobrança de rito ordinário, sendo oportunizado ao poder público a sua adequação ou requerer a sua extinção. Então, presidente, eu reputo inconstitucional a integralidade, portanto, estou ampliando, da Lei 8866, por contrariedade aos princípios da proporcionalidade, do devido processo legal e também do direito de propriedade. E estou julgando procedente de apresentação para declarar a inconstitucionalidade in totum da Lei 8866 de 93. Como voto? Eu também entendo que procede integralmente a pretensão de inconstitucionalidade deduzida, no caso, pela CNI. E, em consequência, eu também declaro a inconstitucionalidade integral da Lei número 8.866, de 11 de abril de 94, que resultou da conversão da medida provisória 449, de 17 de março de 94. A decisão foi tomada em ação proposta pela Confederação Nacional da Indústria, que alegou que a prisão não pode ser utilizada como meio de cobrança. Não importa o tipo ou a origem do depósito infiel, ele sempre será ilegal. Ainda durante a sessão, por 6 votos a 5, o plenário decidiu que é válida portaria do Ministério da Fazenda, que proibiu o parcelamento de débitos da COFINS que tenham sido objeto de depósito judicial. Os ministros analisaram recurso contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que declarou a portaria contrária à Constituição por dar tratamento diferenciado aos contribuintes. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux, pela cassação da decisão do TRF3, entendendo que não há nenhuma ilegalidade na norma. O critério de desigualação está em consonância com os interesses protegidos pela Constituição Federal, porquanto prestigia, agora mais ainda com essa cláusula da duração razoável dos processos, prestigia a racionalização na cobrança do crédito público, substanciando solução administrativa que evita o ajuizamento de milhares de demandas desnecessárias e estimula o contribuinte em situação irregular ao cumprimento de suas obrigações. O depósito judicial é uma garantia para as partes litigantes de que a decisão produzida ao final do processo será efetiva. Em tais casos, para além da relação jurídica de direito material discutida no processo, a partir do momento em que o devedor faz o depósito, faz a opção pelo depósito, se estabelece uma nova relação de cunho processual e de confiança entre as partes litigantes, que tem natureza dúplice e uma estreita ligação com a segurança jurídica. Não se configura aqui arbitrariedade legislativa nem ofensa ao princípio da isonomia e ao livre acesso à justiça, razão pela qual eu também estou
dando provimento ao recurso e acompanhando o relator. Ao final do julgamento, foi fixada a seguinte tese. Não viola o princípio da isonomia e o livre acesso à jurisdição a restrição de ingresso no parcelamento da dívida relativa a COFINS, instituída pela portaria número tal, dos contribuintes que questionaram o tributo em juízo com o depósito judicial dos débitos tributários. Karina, a prisão civil por dívida sempre foi um tema polêmico. Aliás, basta lembrar que na Roma Antiga, que baseia uma parte significativa do direito ocidental, era possível uma série de sanções, inclusive a prisão e às vezes até penas de morte, em função da prisão por dívida. Não é a nossa realidade e isso é abordado até mesmo em tratados como o de São José da Costa Rica, que foi citado pelo ministro Celso de Mello no plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, uma série de argumentos, uma série de debates interessantes, inclusive sobre a prisão relacionada, a prisão civil relacionada à inadimplência tributária. De que se trata exatamente essa questão e qual a dimensão da decisão de hoje? Na quinta-feira, além do julgamento que tratava do parcelamento dos débitos tributários para aquele contribuinte que foi ao Poder Judiciário para discutir a validade do pagamento da COFINS, houve também o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que contestava uma lei, a 8866 de 94, e até durante o julgamento a ministra Carmen Lúcia se confundiu achando que eles estavam declarando a inconstitucionalidade da lei de licitações, que é a 8666 de 93. Mas, na verdade, havia uma alegação de que essa lei 8866 de 94, que já estava suspensa em razão de uma liminar concedida no mesmo ano, ela trata da prisão civil do depositário de débito tributário. Quem é esse depositário de débito tributário? É toda pessoa que tem a obrigação de recolher um determinado tributo ou de recolher uma parcela previdenciária, não é? Uma contribuição previdenciária de terceiro e não faz. E essa lei, ela determinava a possibilidade de prisão civil desse depositário tributário, caso os recolhimentos não fossem efetivados. Como eu disse, a lei está suspensa desde 94, mas a liminar acabou sendo confirmada no plenário para se declarar a inconstitucionalidade dessa norma, à luz não só da impossibilidade de que a legislação crie meios coercitivos, e esse foi um dos argumentos trazidos pelo ministro Gilmar Mendes. A lei não pode trazer meios coercitivos indiretos para a cobrança de débitos tributários, e ele também disse que a própria legislação permite que a Fazenda Pública execute os seus créditos, né, ou na verdade os débitos, por meio de penhora ou mesmo negativação de contribuintes, e que seria desproporcional manter-se essa legislação com essa punição que inclusive viola tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil já ratificou, como por exemplo o Pacto de São José da Costa Rica, que você mesmo disse. Vários doutrinadores foram inclusive citados no plenário do Supremo Tribunal Federal, como Valério Mazzuoli, e também trazendo à luz o entendimento da própria Suprema Corte do caráter supralegal desses tratados, não havendo essa possibilidade, portanto, desse tipo de prisão civil. No Brasil hoje, inclusive está sumulado, existe uma súmula vinculante do Supremo, só é permitida, né, na verdade é proibida a prisão civil do depositário infiel. A partir dessa declaração de inconstitucionalidade, não se pode também a prisão do depositário tributário, prisão civil por dívida no Brasil, apenas do devedor de alimentos. Karina, semana bastante interessante, vários destaques, vários debates aconteceram no plenário do Supremo Tribunal Federal, marcando a penúltima semana de trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal no ano de 2016. Isso porque foi marcada para a próxima semana a sessão de encerramento dos trabalhos do ano do Supremo Tribunal Federal e também marcando assim o início do recesso do Judiciário. Portanto, nós ainda temos encontro marcado na próxima semana, Karina. É isso aí, encontro então na segunda-feira no Direto do Plenário e no Plenárias no final de semana. Muito obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco na TV Justiça.